Gostaria de chamar agora o Rodrigo Pérez Ferreira. Ele é auditor da CGU, cientista de dados do Observatório de Despesa Pública e mestrando do mestrado em Computação Aplicada da UNB em Mineração de Dados. Rodrigo. Obrigado. Boa tarde. Acho que todo mundo aí deve estar com fome aí, ir para o lanche logo. Vou tentar ser rápido aqui na apresentação. Então, o que eu vou apresentar aqui é um trabalho de mestrado que está em andamento. Inicialmente, eu pensei... o meu chefe já tinha dado a ideia de trabalhar com imagens, porque ninguém lá no meu trabalho estava trabalhando com isso. E eu achei legal a ideia. E, a princípio, eu tinha pensado em acompanhamento de obras. Além de ser uma ideia muito comum, né, lógico, a primeira ideia, a ideia mais razoável para quem trabalha com imagens é fazer acompanhamento de obras. Mas a gente não tem uma base de imagens de obras na CGU, então era um trabalho inviável. Como eu estava pesquisando na área de reconhecimento de cenários, eu cheguei a uma conclusão. Eu poderia usar esse classificador de cenários que eu estou estudando aqui para pegar o endereço de um fornecedor e verificar se aquele fornecedor está num lugar suspeito, se ele é de fachada, se ele diz que é uma coisa, mas, na verdade, está num lugar que mostra que ele, na verdade, tem outro negócio, né? Acontece que o trabalho do Bruno é exatamente esse, né? Ele já explicou para vocês todo o contexto do trabalho dele, né? Dentro do IRIS, né? Que é o sistema aí de riscos dele, de contratos. Então, eu vou focar aqui, para não ser chato. Repetição é chato, né? Eu não vou ficar falando o que ele já falou, essa parte da justificativa, enfim. Eu vou partir logo para as diferenças dos trabalhos e nas diferenças que eu acho que podem contribuir com o trabalho dele e da mesma forma que o trabalho dele pode contribuir com o nosso. Bom, não tem como fugir da mesma técnica, né, que é a rede convolucional, que é o estado da arte em reconhecimento de cenários, em visão computacional. Então, nessa parte, não tem como eu ser diferente dele. A arquitetura que eu utilizei foi uma arquitetura mais simples, a princípio. Essa arquitetura AlexNet ela tem 8 camadas. As 5 primeiras são camadas convolucionais, que são as camadas que detectam os padrões relevantes para a classificação da imagem. E as 3 últimas são as camadas tradicionais de todas as redes neurais. São as camadas completamente conectadas, que fazem a classificação em si, né? Pegam esses atributos que foram achados durante as convoluções e utilizam isso aí para fazer a classificação. Bom, por que eu usei a AlexNet? Já que ela é uma rede simples, existem redes mais complexas que têm um melhor desempenho. Por que eu usei essa? Que é a mais antiga, que é a mais clássica, vamos dizer assim. Se a gente olhar bem aqui, apesar das redes mais profundas, como aquela ResNet, VGG, elas terem um desempenho melhor, esse artigo mostra que o desempenho pode não ser tão melhor assim. Você vê ali que a AlexNet, que é a rede menos profunda das 4, ela tem uma acurácia top 5, que são as 5 classes mais prováveis ali, que o modelo retorna, de 82%. A melhor de todas, que é a ResNet, a acurácia dela é de 3% acima. Então, já que você tem uma rede simples, que tem uma acurácia quase tão boa quanto a mais complicada, é preferível usar a simples, por questão de facilidade de treinamento, né, e de compreensão também. E por quê? Por que uma rede mais simples consegue ter um desempenho tão bom quanto uma rede mais complexa? Por causa dos dados. Então, aqui, essas barras em vermelho são as barras do dataset que foi utilizado para treinar o AlexNet, essa arquitetura que eu estou falando. Então, a gente percebe que esse dataset ele tem um número muito maior de imagens por classe do que os datasets anteriores, do que o ImageNet, por exemplo. Então, o que acontece? O que dá força para o modelo são os dados, é a diversidade e a densidade dos dados, não é a arquitetura em si. E tem essa frase que eu gosto muito aí do cientista-chefe do Google, que diz que eles não têm os melhores algoritmos, eles têm mais dados. Então, a força do Google é justamente a quantidade de dados que eles possuem. Bom, então esse conjunto de dados Places é um conjunto do MIT, certo? E ele tem mais de 10 milhões de imagens catalogadas, rotuladas, classificadas em imagens internas, imagens de natureza, ambientes naturais abertos e ambientes urbanos.
Uma diferença que é interessante, e aí eu acho que isso pode contribuir com o trabalho do Bruno também, você vê que uma rede, aqui eles fizeram uma engenharia reversa na rede, né? Então, ali você vê nessa última coluna as ativações de saída da quinta camada, a última camada convolucional da arquitetura. Então, você vê ali que, no caso de uma rede treinada, de uma AlexNet, que é uma mesma arquitetura que eu estou treinando, treinada no Imaginet, você vê que a rede ela é mais ativada, ela se ativa mais em volta de objetos. Você vê ali em volta de uma cabeça de um cachorro, né, em volta de objetos específicos. Se você for ver embaixo é o caso da rede treinada, da mesma rede treinada com o banco de dados Places. Ela foi treinada só com cenários. Você vê que o tipo de ativação dela é diferente. Ela é mais ativada em ambientes abertos, por exemplo, aquele padrão de arcos ali ativa bastante a rede. Então, você vê que ela se especializou em reconhecer cenários. Né? E só para fortalecer o que eu disse, aqui do lado esquerdo ali da tabela, você tem uma comparação das arquiteturas treinadas na Places e no Imaginet. Então, na Places, os dados, os bancos de dados de cenários, as arquiteturas treinadas com a Places, nos bancos de dados de cenários, elas possuem um desempenho melhor. No caso de bancos de dados de objetos, as redes que foram treinadas com o Imaginet, que tem mais imagens de objetos, elas tiveram uma acurácia melhor. E eles também fizeram uma rede, essa híbrida, da última linha, que ela não é melhor. Ela foi treinada com cenários e com objetos, foi treinada nos dois conjuntos. Então, ela não é melhor nem em objetos nem em cenários. Mas, na média, no final, na média, ela é a melhor de todas. Então, claramente, você vê que as redes elas se especializam com base nos dados. Então, uma arquitetura em si é uma mente vazia, vamos dizer. A rede começa a aprender, ela começa a se transformar com aquilo que você alimenta ela. Certo? E dos resultados até o momento, né, um trabalho em andamento de mestrado, eu classifiquei 15 mil imagens com a AlexNet treinada nesse conjunto de dados Places. Então, a classe mais comum que eu achei foi a estrada. Era óbvio que é a estrada, porque se você pega imagens ali do Street View de fornecedores, por padrão, tem um carrinho do Google lá na estrada. Então, era previsível que seria estrada. E ela não me diz muita coisa, né? O que é uma estrada? Uma estrada não me interessa, eu sei que sempre vai ter estrada. Bom, a segunda classe mais encontrada aí nessas imagens foi motel. Mas motel no sentido daquele motel americano, que é um hotel, geralmente é um posto de gasolina e tem um hotel relacionado. Então, também não me diz muita coisa essa classe. Essa classe parece que não está muito afinada com a realidade do Brasil. E eu também fiz uma amostra aí de 375 imagens para verificar a acurácia dessa classificação, né, do modelo. Então, ele tem uma acurácia top 1 aí em torno de 35%, ou seja, a classe mais provável acertou corretamente aí, a imagem 35% das vezes, e uma acurácia top 5, ou seja, dentro das 5 classes mais prováveis, a rede acertou a classe correta, em torno de 85%. Isso numa rede que eu nem treinei, né? Uma rede que já estava treinada e teve uma acurácia alta dessa, certo? E a acurácia top 5 até faz mais sentido que a top 1 no caso de cenários, porque você não descreve um cenário com uma palavra só. Geralmente, a gente consegue descrever um cenário com várias palavras. Então, a acurácia top 5 é muito mais realista em termos de reconhecimento de cenários. Mas existem problemas nessa avaliação. Um dos problemas as imagens não estão rotuladas, né? Eu baixei a imagem do Google Street View. Não tem lá uma palavra dizendo o que ela é, ou em que ela se encaixa, né? A análise foi baseada na minha avaliação do que eu achei correto ou não, né, que a rede retornou lá como classe. Então, tem uma subjetividade minha, né, de eu considerar correta ou errada determinada classificação. E outra coisa também que prejudicou foi o excesso de estradas. Né? Se eu tenho muitas estradas, se a maior classe que eu encontrei são estradas, e as estradas são padrões relativamente simples de se detectar, né? São 2 linhas, veículos trafegando, enfim. Então, o modelo, de certa forma, está
está superestimado, né? Se boa parte das classes são fáceis de detectar, então é claro que ele vai ter uma acurácia boa, né? Então estou superestimando o desempenho dele. Então o que eu fiz? Eu retirei as imagens que foram classificadas como estradas. Estrada é muito fácil, eu não quero saber, não quero avaliar se uma estrada foi identificada corretamente ou não. E aí as acurácias desceram ambas, tanto a top 1 quanto a top 5, elas desceram 10%, em torno de 10%. Mesmo assim, a acurácia top 5 é de 75%, em torno de 75%, que eu considero boa para uma rede que eu nem fiz refinamento nenhum, né? Eu apenas utilizei uma rede pré-treinada. Aqui tem alguns exemplos de cenários que foram classificados pela rede. É a primeira coluna de cenários corretos e a segunda de incorretos, né? Primeiro cenário, floresta, um cenário típico de uma floresta tropical. Tem uma estrada ali, mas é bem compreensível o modelo ter retornado floresta. O segundo de baixo, loja de roupas, eu achei bem impressionante, assim, ele ter conseguido, como resultado, uma classe tão específica e correta da imagem, né? Ele viu não apenas aquela fachada ali da imagem, mas ele viu também aqui que tinha os padrões de roupa, os manequins aqui, e acertou com louvor, né? Loja de roupas. Foi específico, inclusive, para vocês terem noção da densidade e da diversidade do dataset que ele foi treinado. Mas aí ele também cometeu alguns erros, que eu acredito que também tem uma explicação, né? Por exemplo, esse caso aqui de prisão, por exemplo, claramente foi por causa dessas grades, né? Ele veio que um padrão de grade aqui, ele viu que eu treinei com muitas imagens com grade, todas que eram grade eram prisão. Então, aparentemente, isso aqui é uma garagem ou uma loja de lingerie, mas ele classificou como prisão. E essa casa aqui, que é uma casa normal para a gente, né? Ele classificou como favela. A gente pensa, cara, mas tá com cara de que ele não está acostumado com cenários do Brasil, né? No Brasil, a gente tem grade na frente da casa, né? Não é que nem nos Estados Unidos, você tem as casas lá, a porta aberta, o quintalzinho, né? Não tem nada. Então, essas imagens foram treinadas em cenários que não estão de acordo com a nossa realidade. Por isso que a rede está errando, né? A rede viu uma grade e achou que era prisão. Aqui no Brasil, ela vai achar que é tudo prisão. Ela vai olhar as casas aí, tudo cheio de grade. Então, o que eu posso fazer numa situação dessa, né? Eu preciso refinar essa rede para ela se adaptar melhor aos cenários brasileiros. E, assim, eu não sei exatamente como eu vou fazer isso, mas eu tenho um plano geral. E o plano geral é esse. Eu vou baixar mais imagens que eu já baixei, mais que 15 mil, bem mais, o máximo que eu puder. Vou jogar essas imagens no classificador, que já está pronto, que é o AlexNet com o Places, treinado no Places. E esse classificador vai me retornar uma distribuição de probabilidade das classes, né? Ele vai me tornar, essa aqui é o cenário mais provável, esse aqui é o segundo mais provável. Ele vai me retornar essa distribuição, esse padrão. Com base nessa distribuição, eu posso comparar as imagens. Essas imagens aqui têm distribuições semelhantes, então elas estão dentro de um mesmo grupo. E a partir daí, comparando essas distâncias, eu posso criar grupos, posso fazer uma clusterização, e através de amostragem desses grupos, eu começo a identificar, bom, esse grupo aqui, eu fiz uma amostragem, ele significa o quê? Isso aqui são bairros residenciais, isso aqui é um setor comercial. Então, a partir da análise desses clusters, eu posso encontrar as classes mais específicas e posso interpretar essas classes de uma forma que seja mais coerente com o contexto nacional. E aí, sim, uma vez que eu tenho essas classes, eu posso refinar o modelo, o classificador, para que ele consiga identificar melhor essas classes dentro de um contexto nacional. Bom, no caso do Bruno, ele falou que ele fez todo o trabalho, né, em 15 dias, e o que eu tenho que fazer é algo semelhante, mas eu tenho um ano para fazer. Então, eu estou realmente querendo levar ao máximo isso, né, querendo criar imagens, criar inclusive as classes próprias, né, de cenários. Então, eu acredito que
Se isso aqui vai dar certo ou não, aí o futuro dirá aí ao longo do caminho, né? Mas eu estou bem confiante de que, sim, pode ter um resultado bom em relação à acurácia desse modelo final aí. Muito obrigado.